Deus, por amor, Ele resgata cada um de nós, porque o homem, pela sua natureza, o homem, ele nasceu com o pecado original. O homem nasceu com o pecado de Adão e Eva. Adão e Eva desobedeceu o Senhor e sobrou para toda a humanidade. Todos nós nascemos com o pecado original. É a inclinação que o apóstolo Paulo diz que temos diante do pecado, é a fraqueza, é a concupiscência da carne, é os desejos da carne que querem o pecado. Então o pecado nos leva a nos inclinar, nos leva às paixões, às fraquezas, nos aproxima de Deus, ou melhor, nos afasta de Deus. E parou o microfone. Então o pecado, ele afasta o homem de Deus, da graça de Deus. Ele rompe com essa ligação com Deus. E o Senhor, pela sua misericórdia, Ele vem em direção ao coração do homem para curá-lo das suas feridas. Se uma vez o pecado afasta o homem de Deus, Deus, pela sua infinita misericórdia, atrai o homem para o seu amor. E nessa noite vamos entrar profundamente nesse tema. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Essa palavra está em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. É exatamente o que o apóstolo Paulo está falando à comunidade de Roma, aos romanos, que o salário do pecado é a morte. Pega comigo aí a sua palavra, para que a gente possa entender o que o apóstolo Paulo está direcionando aos romanos nessa epístola e está falando aos nossos corações nessa noite. Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. Amém, misericórdia. Ouviu misericórdia. Romanos capítulo 6, versículo 23. É apenas um versículo a qual o apóstolo Paulo nos dá uma clareza sobre a realidade do pecado na vida do homem. Romanos 6, 23. É importante que você escute essa palavra e possa meditar essa palavra no teu coração e entender o porquê que o apóstolo Paulo está exortando a comunidade de Roma, porque ele está falando do pecado a essa comunidade, está falando da gravidade do pecado, está falando, chamando o povo a uma santidade, a uma mudança de vida, a uma renúncia, a uma vida nova em Cristo. Então o apóstolo Paulo está direcionando essa palavra do coração de Deus para ver a libertação do povo de Deus, para ver essa comunidade dos romanos santificada, liberta da escravidão do pecado. E olha a palavra que o apóstolo Paulo está direcionando no capítulo 6, no versículo 23, e vai dizer o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, na parte A desse versículo 23 da carta aos Romanos, do capítulo 6, está dizendo que o salário do pecado é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Ele está afirmando isso, que o salário do pecado é a morte. O pecado tem feito um estrago na humanidade, tem afastado o povo de Deus do seu coração. Quando o pecado entrou no mundo, ele veio rompendo a intimidade do homem com a intimidade de Deus. Ele separou, afastou o homem de Deus. Adão e Eva, então, quando pecou no paraíso, sobrou para todos nós, e todos nós trazemos as sequelas do pecado, temos essa inclinação diante do pecado. É muito importante entender se o batismo, quando recebemos, que a iniciação cristã nos dá a graça
de ser perdoado do pecado original. Você sabia disso? Que o seu batismo, ele perdoa o seu pecado original. O seu batismo, ele sela você para a graça de Deus, mas ficam as sequelas, essa inclinação que temos diante do pecado, essa fraqueza, a concupiscência que dizia o apóstolo Paulo. Então, o pecado, ele nos afasta da graça de Deus, mas Deus, com a sua misericórdia, ele se encontra com o homem, ele resgata o homem. Mas vamos por partes. A parte B dessa leitura vai dizer exatamente: enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha como o apóstolo Paulo, ele entra dizendo, falando do pecado, e ao mesmo tempo ele fala também do dom de Deus. Ele dá então essa clareza para nós. Primeiramente, o pecado no grego significa errar o alvo. O homem, quando peca, ele erra o alvo, que é o coração de Deus. Ele se perde diante da graça do Senhor. Aquilo que deveria o santificar por amor, pela graça de Deus, ele, rompendo com o Senhor, evitando a graça do Senhor e buscando o pecado, ele se afasta e se contamina na situação do pecado. O pecado na vida do homem é um estrago, é uma destruição, é uma maldição. Por isso Deus não quer que o homem continue no pecado, porque o homem no pecado, ele vai se afastar de Deus, do amor do Senhor, ele vai ver a ruína da sua vida e vai viver eternamente no inferno. Todos nós somos dignos do inferno, meu irmão. Todos nós nascemos com pecado. Por misericórdia do Senhor, nós temos a graça de ir para o céu. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A gravidade do pecado. O homem se engana em achar um bem no pecado. Ele se ilude achando que o pecado é algo bom, porque é prazeroso, porque é gostoso. Mas isso é uma armadilha de Satanás para tirar os filhos de Deus da mão do Senhor. O homem, quando se afastou do Senhor, quando ele se distanciou da graça de Deus, Deus bem sabia que o homem se perderia, e somente a sua misericórdia poderia resgatar o homem. Olha como o pecado é algo gravíssimo para nós. O catecismo da igreja vai dizer no parágrafo 386, vai dizer o seguinte: o pecado está presente na história do homem. Seria inútil tentar ignorá-lo ou da realidade obscura a outro nome. O pecado está presente na história do homem. Seria inútil tentar ignorá-lo, ou da realidade obscura dá outro nome ao pecado. Então, ignorar como o mundo faz, não, temos que viver os prazeres, porque é só essa vida. Se engana aqueles que pensam dessa forma, porque a realidade após a morte, que é chamado os novíssimos, a realidade do céu, inferno e purgatório, ela traz esse impacto para a alma que é eterna. Precisamos então ter muito cuidado com esse pensamento mundano, porque nós acreditamos no céu. São Paulo diz que se é só para essa vida que temos sofrido, então somos os mais dignos de lástima, de pena. Mas São Paulo dizia, acreditando que o céu o espera, que o céu o esperava e que hoje ele está lá no céu. Então ele sabia que todo o sofrimento, a luta, era para viver eternamente com Deus. Então por isso ele lutou contra o pecado. O pecado na vida do homem, ele mancha a alma do homem, ele leva o homem à inclinação, às paixões. É importante a gente entender. Sabe por que é tão difícil lutar contra o pecado? Porque o pecado é uma invenção angélica. Foi um anjo que inventou o pecado. Foi Satanás que inventou o pecado. Você sabia dessa? Por isso é tão difícil viver. Por isso precisamos da graça de Deus para lutar contra o pecado. João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Porque somente o Espírito Santo na vida do homem pode tirá-lo do pecado e voltar essa pessoa para a graça de Deus. Então é uma luta espiritual que deve se usar armas espirituais, que é a nossa oração.
Então, olha a gravidade do pecado na vida do homem. Então, o apóstolo Paulo, ele separa essas duas realidades nesse versículo: o pecado e a graça de Deus. O vício, que são as paixões, que são os desejos, e as virtudes, que é o amor e a graça do Senhor. O homem que se volta aos seus prazeres, aos seus desejos, ele se perde nos seus vícios, ele se perde nos seus desejos, na sua inclinação. Mas o homem que se volta para Deus, como diz Colossenses capítulo 3, buscai as coisas do alto, ele se volta para a graça de Deus. E São Tomás de Aquino dizia: para que nos é dado a graça de Deus? Ele responde: para fazer o bem e evitar o mal. Então, como é importante para nós entender essa realidade, como é terrível uma pessoa que está no pecado, porque ela perde a sua visão espiritual, ela perde a visão da graça de Deus, ela vai perdendo a sua fé, esfriando na sua fé. Então ela começa a viver pelas coisas da terra, pelos seus prazeres, pelos seus impulsos. Mas sabe por que isso acontece? Porque o homem, ele tem a realidade da sua alma, do seu corpo e do seu espírito. Os filósofos gregos, eles diziam somente sobre o corpo e sobre a alma da pessoa. Eles diziam: a pessoa tem um corpo e tem uma alma. Eles não falavam do espírito. Quem iniciou falando do espírito foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz que a pessoa, ela tem um corpo, uma alma e um espírito. Até então os filósofos gregos não entendiam, porque o evangelho não tinha chegado até eles. Isso era no Antigo Testamento. Mas o apóstolo Paulo diz que o homem é feito de corpo, alma e espírito. Olha que interessante. O corpo é a matéria do homem. E a alma, ela é espiritual. O corpo é matéria. Os anjos não têm corpo. Os anjos são espíritos, nós temos corpo. Mas nós temos também uma alma e um espírito. A alma e o espírito são um só. Mas como? Deixa eu explicar para vocês, para que vocês entendam a raiz do pecado na vida do homem. A alma, ela tem duas dimensões. A dimensão que leva para Deus, que é a dimensão espiritual, e a dimensão que leva para o corpo. A dimensão que leva para Deus é a graça, é a nossa consciência, é a nossa decisão. A dimensão que leva para o corpo é os sentimentos, é a emoção. Entenda bem, aonde que Satanás ele tem investido? Na que leva para Deus, na dimensão espiritual ou na dimensão do corpo? Aonde que ele ataca o homem? Nos seus sentidos, nas emoções. Quantas pessoas que nós vemos com feridas emocionais, com traumas, com dificuldades de relacionamento, pessoas que viveram situações de decepção nas suas vidas, pessoas que carregam uma carga hereditária sobre a sua vida, maligna, que veio da sua geração passada. Isso tudo é a dimensão do corpo. Então a alma, ela tem essa divisão. Satanás, ele não ousa tocar na sua decisão, na sua consciência, porque ele sabe que é direcionado para Deus. Ele vai aonde você é mais fraco. Por isso que o homem deve se decidir por amor a Deus e renunciar à sua vida de pecado. Por isso que o homem deve viver pela graça de Deus, buscar na vida de oração uma vida de graça, de amor. Deve viver uma vida de renúncia do mundo, dos prazeres do mundo, porque o pecado nos levará para a condenação eterna, e a graça de Deus nos levará para o céu, para a eternidade com Deus. Então olha como Satanás, ele é astuto. Ele vai agir nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus traumas, nas suas angústias.
e o homem novo briga com o homem velho. O homem novo se alimenta da graça de Deus, o homem velho se alimenta do pecado. Quem é que está mais forte na tua vida? Quem é que você tem alimentado? Você tem buscado os prazeres, os desejos, os seus impulsos? Ou você tem buscado uma vida de oração, uma vida de meditação, de humildade, de amor e de graça com Deus, buscando as coisas do alto, buscando o que Deus está te dando, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Então o homem vive nessa luta espiritual, é um combate interno. Os três inimigos que o homem tem é o mundo, Satanás e ele mesmo. O terceiro é o pior, somos nós. Nós somos o nosso maior inimigo, porque desejamos as coisas do mundo, queremos deixar Deus para viver as coisas do mundo. Então, olha a realidade espiritual do homem. A igreja, no original do grego, significa carol. Carol significa Deus convocando a humanidade a voltar aos seus braços. Se a humanidade saiu da presença de Deus devido ao pecado, agora com a morte de Jesus na cruz, Jesus resgata o homem para voltar ao coração de Deus. E a igreja significa carol. Carol significa no grego Deus convocando a humanidade a voltar aos seus braços, através da igreja, através da morte de Jesus, através dos sacramentos. Por isso a importância da caminhada cristã. Ah não, eu sou do mundo. As pessoas falam assim, eu sou do mundo, não preciso ir para a igreja, Deus ouve a minha oração, não preciso de sacramentos, não preciso ir para a missa, não preciso de nada disso. Deus, Ele ama todos, sim, Deus ama todos, mas Deus espera uma decisão e uma busca da nossa parte. Se não houver luta, como pode haver vitória? Se não houver uma luta espiritual, se não lutarmos pela graça de Deus, se não buscarmos intimidade com o coração de Deus, impossível ver o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14: procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, a qual ninguém pode ver a Deus. Sem a paz e a santidade, ninguém pode ver a Deus, diz o escritor do livro de Hebreus. Então olha como o Senhor nos chama a viver a sua graça. E quem é que fortalece o homem? Eu disse para vocês que o pecado é uma invenção de um anjo, de Satanás. É invenção, não criação, porque quem cria é Deus. Então Satanás inventou o pecado. É uma forma de tirar o homem da graça de Deus, é uma forma de enganar o homem, de seduzir o homem. Deu certo com Adão e Eva, e ele tem tentado conosco ao longo da história, né? Santo Afonso, ele vai dizer algo interessante: se Adão e Eva tivessem orado no paraíso, eles não teriam caído em tentação. Olha que forte isso. A oração que nos leva para Deus, a oração é a elevação da alma a Deus, é onde o homem se encontra com o Senhor na sua intimidade. Como diz Santa Teresa d'Ávila, no castelo interior, as moradas, né, castelo interior, a oração é a porta do castelo. Para se entrar no castelo onde se encontra Deus, é através da oração. A oração é o diálogo entre duas pessoas, o homem e Deus. É assim que somos santificados, fortalecidos. É assim que a graça de Deus vem sobre as nossas vidas. E Satanás não ousa se colocar no meio da nossa oração. Ele faz de tudo para atrapalhar. Ele nos persegue. Ele lança situações para nos tirar da graça de Deus. Foi assim com o Padre Pio. O Padre Pio apanhava todos os dias às 3 da manhã para não celebrar a missa, porque a missa dele levava multidões para o coração de Deus, e Satanás não queria isso. Então ele apanhava do demônio. O cura d'Ars, São João Maria Vianney, o demônio colocava fogo na cama dele para ele não dormir, para ele não descansar. Dom Bosco era perseguido, o demônio fazia barulhos dentro do convento, do mosteiro, para que ele não descansasse, para que ele ficasse disperso. Então Satanás, ele investe para que a gente não se volte para Deus.
porque ele sabe, uma alma que está com Deus é uma alma perdida para ele. Então ele quer nos ver no pecado, longe da graça de Deus. Por isso há um combate espiritual. Nós sabemos, como diz Apocalipse, no capítulo 7, que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos combateram Satanás, o demônio Lúcifer, que era o portador da luz. Venceu Lúcifer e expulsou 1/3 dos anjos do céu. E esses anjos caíram na terra. E a ira do demônio é tão grande contra o homem, que ele sabe que ele já está condenado. Então ele quer levar toda a humanidade para o inferno com ele. Ele não vai descansar enquanto não conseguir. Mas Deus vem com a sua misericórdia, nos dá o seu Espírito Santo de amor e capacita o homem para vencer Satanás. Aquele que se levanta no nome de Jesus tem autoridade. Marcos 16:17: eis os sinais que acompanharão os que crerem, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados, expulsarão demônios em meu nome. Olha a autoridade que Jesus te deu, meu irmão, minha irmã. Você tem a autoridade do céu para salvar a tua família. Você tem a autoridade do céu para salvar aqueles que necessitam da graça de Deus. Deus te levantou como um homem e uma mulher de fé, cheio do Espírito Santo, para renunciar o pecado e para tirar aqueles que necessitam da graça de Deus do pecado. Olha o Senhor te convocando, te levantando para evangelizar, para falar do amor dele, para ir aos corações necessitados da graça do Senhor. O Senhor, ele nos levanta pelo Espírito Santo. Ele nos dá força, Atos 1:8, mas descerá sobre vós o Espírito Santo para vos dar força. A única forma de vencer o pecado é através da graça de Deus, do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando age na vida do homem, ele fortalece o homem, ele vai lapidando, ele vai transformando. Quando há esse encontro do Espírito Santo com a vida do homem, acontece curas, porque não há ninguém no mundo que não necessite de cura. Todos nós trazemos feridas emocionais, sentimentais, opressões espirituais. Então, quando o Espírito Santo, na oração, na Santa Missa, nos nossos momentos de adoração, nos momentos de oração em casa, quando nós nos colocamos em oração, a oração do terço, do rosário, quando colocamos no clamor, fazemos aquela oração, seja meditada, seja vocal, clamando, o Espírito Santo, ele vem curando, ele vem libertando a nossa alma de todo o mal, ele vem quebrando as correntes malignas, ele vai trazendo a liberdade ao coração do homem. Isso é forte demais aos nossos corações. Olha que tremendo. Santo Agostinho, ele dizia: ame o pecador, mas odeie o pecado. Ame o pecador, meu irmão. Ame o pecador, mas odeie o pecado. Santa Catarina de Sena, ela falava com Deus Pai, e Deus Pai disse a Santa Catarina de Sena: homem algum, demônio algum pode fazer o homem pecar. Ele peca por livre e espontânea vontade. O demônio não tem poder. Lembra que eu falei da dimensão espiritual da alma? O demônio não pode fazer o homem pecar. Mas se ele possuir uma pessoa, ele pode fazer o homem pecar? Não, Deus não permite. A pessoa que ela é possessa pelo demônio, o demônio controla o corpo dela, não a consciência dela. Lembra que o pecado vem pela consciência? Para se ter pecado é necessário ter a consciência e o ato do pecado. Por isso que a igreja ensina que há os pecados veniais, mortais e os capitais. Pecado venial é os pecados leves, aqueles pecadinhos pequenininhos, mas que pode se tornar um pecado mortal se fosse acumulando, porque o pecado venial, se ele fosse acumulando, ele vira chumbo grosso na tua alma, ele te deixa lento para as coisas de Deus. Você não consegue evangelizar, não consegue servir no teu ministério, cantar, interceder, pregar, porque vai se acumulando, você vai ficando pesado até ir para o pecado mortal. E mortal já diz claramente, é morte. É morte. Então o pecado mortal, ele é terrível, ele nos tira da graça de Deus. O catecismo da Igreja Católica diz que basta um pecado mortal para que uma alma seja condenada ao inferno.
Meu irmão, minha irmã, é terrível o pecado mortal. Por isso devemos buscar uma vida de confissão. Como dizia minha madrinha espiritual, não durma em pecado. Busque o quanto antes uma vida de confissão. Uma jovem muito conhecida numa cidade há muitos anos, naqueles períodos dos reis, ela era muito conhecida, era filha do rei, era muito conhecida, não por ser filha do rei, mas ela era conhecida por ser caridosa, por ser uma católica e uma jovem de oração. Ela um dia pediu para o seu pai para morar sozinha. O pai dela deu a casa para ela e ela continuou a sua vida. Tinha uma vida de oração, tinha uma vida de ajudar o próximo, ajudava os pobres, era caridosa, amava o seu próximo. Ela então conheceu um rapaz e ela caiu no pecado mortal da sexualidade, o sexo fora do casamento. O 6º mandamento vai dizer: honrai a castidade. Então ela pecou, ela não era casada e teve relação sexual. Quem é namorado não pode se relacionar com seu namorado, porque está fora da bênção de Deus, da graça de Deus. Isso é pecado mortal, você precisa se confessar, não pode comungar. Isso é terrível no coração de Deus. Santa Catarina de Sena dizia que o mínimo pecado, o mais pequeno dos seus pecados, é horrível diante de Deus, é horrível. Santa Catarina de Sena dizia que o pecado ele cheira mal, ele é podre. Uma alma que está em pecado, ela cheira mal, dizia espiritualmente. Ela podia sentir o cheiro de uma alma em pecado. Ela dizia que é podre, é horrível. Se a pessoa tivesse essa noção, esse entendimento, ela nunca mais pecaria. Santa Catarina de Sena. Então essa jovem, ela caiu em pecado e ela foi ao padre se confessar, mas ela estava com vergonha. Ela tinha fama de santa na cidade. O padre que a conhecia disse para ela: o que você veio fazer aqui? Você é uma santa. E ela ficou com vergonha de se confessar. E ela não contou o pecado principal de ter caído na sexualidade fora do casamento. Ela contou uns pecadinhos, ficou com vergonha. Sabe como se chama isso? Pecado secreto. O pecado secreto tem levado muitas almas para o inferno, porque esconder pecado é estar em pecado. Você entrou na confissão sujo e continuou sujo espiritualmente. Então ela teve vergonha do padre e não confessou. Essa jovem veio a falecer há um tempo depois, e havia uma mulher que era serva do rei, que era uma mulher de oração, santa mesmo, essa era a santa de verdade. E ela teve uma visualização dessa jovem. E quando ela viu a jovem pegando fogo, cheio de fogo no lugar onde ela estava. E ela falou assim, olhando para ela: mas você nesse lugar de trevas, você que teve uma vida tão santa. E aí ela disse: eu fui condenada ao inferno porque escondi o pecado na hora da confissão, e por isso eu estou ardendo em chamas no inferno. Isso é sério, meus irmãos, é a nossa salvação que está em jogo. Não se brinca com a graça de Deus, não se brinca. É tão sério isso, porque só Deus conhece o coração do homem. Um pregador em Notre Dame tinha falecido e tinha a fama de ser um grande homem de Deus. No seu velório estavam todos exaltando aquele homem. Ele deve ser santo, deve ser canonizado. Vamos beatificar e canonizar ele, ele é um santo. Deus, ele não deixa o seu povo na ignorância, na mentira. No momento do velório daquele pregador, aquele pregador abre os olhos no caixão e se levanta do caixão e diz o seguinte: parem de me venerar, porque eu fui condenado ao inferno. Eu morri em pecado mortal. Sério isso, meus irmãos? Muito sério.
Mas João Paulo, você quer colocar medo em nós? Não, estou dizendo a verdade que é pregado na igreja. Não podemos tampar os ouvidos como o mundo faz. Precisamos ouvir a verdade. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu fui lá em Mauá pregar o evangelho para uma menina que estava tentando se matar, várias vezes ela tentou se matar, por várias vezes ela tomou remédio, ela pegou faca, estilete, tentando se matar, porque estava numa situação horrível de pecado, uma situação de indo para falsas doutrinas, para o espiritismo, estava vivendo uma situação de tristeza, de opressão diabólica sobre a sua vida. Algumas intercessoras do Ministério de Cura e Libertação da nossa diocese me chamou para ir até lá. Nessa época eu estava no Ministério de Cura e Libertação, então atendia vários casos. Eu louvo muito a Deus porque eu conheci a realidade do demônio e vi que realmente o demônio existe claramente, pelas coisas que eu vi. Então essa jovem, ela morava lá no ABC Paulista, mora ainda, e eu falei para as meninas, elas chamaram: João, a gente precisa ir até lá, a família está desesperada, ela já tentou se matar. Eu falei: vamos então nessa missão, que seja feita a vontade de Deus. Fui para lá logo cedo, estava numa reunião na catedral, que era catequista lá de Crisma na catedral. Saí da catedral, fomos para Mauá, para o ABC. Chegou lá, eu lembro que eu fui falando com as meninas: vamos nos preparar, não sabemos o que tem lá, então vamos rezando o rosário em jejum. Vamos chegar lá em jejum e oração. Há certa casta de demônios que só são libertas com jejum e oração. E a gente foi. Chegando lá, terrível, uma jovem com um olhar de morte. Não parecia que havia uma alma ali dentro, não, parecia que estava oco, destruída pelo pecado. Eu cheguei, conversei com a família falou que estava muito desesperada e vigiava ela a todo momento, e porque ela poderia se matar. Aí a família me contou que ela fazia parte do espiritismo chamado Nova Era. Nem sabia que existia espiritismo chamado Nova Era. Aí ela falou assim, aí eu fui, conversei com ela, ela me mostrou vários objetos, amuletos, cartas, e eu falei assim: ó, renuncia a tudo isso se você quer ser liberta. Eu falei para ela assim: ó, eu vim lá da diocese de Campo Limpo para ver a tua libertação. Eu levo sério a palavra de Deus. Eu falei: você quer ser liberta desse espírito de morte? Ela falou: quero. Eu falei: a primeira coisa, renuncia o espiritismo. A partir de hoje você nunca mais vai entrar naquele lugar. Você vai renunciar a todos esses objetos. Ela: amém, eu renuncio. Quando eu peguei a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 7, versículo 13, eu falei assim: para você entender o que você está vivendo e ser liberta, porque João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Você precisa conhecer a verdade. Eu comecei a denunciar Satanás. Aí que fala que houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos travaram uma batalha com o demônio. E quando eu peguei essa leitura e comecei a ler, eu não tinha feito nenhuma oração. Eu falei assim: vamos começar pela palavra, pela evangelização. Quando eu comecei a ler, essa menina caiu surtando no chão, se batendo. O demônio não suportou o poder da palavra. Estávamos em jejum e oração. Só de ler a palavra ela já entrou em processo de libertação. Olha o poder da palavra: conhecereis a verdade vos libertará. E ali a gente orou por ela e ela foi liberta. Essa menina começou a servir na renovação carismática, na igreja católica, e renunciou ao espiritismo. Olha como é importante uma vida de santidade. Como vamos levar a graça de Deus se nós não vivemos a graça de Deus? Como posso dar o que não tenho? Então preciso viver uma vida de oração, vida de confissão, rezar o meu terço, rezar o meu rosário, ter uma meditação da palavra, a vida dos santos, buscar na tradição da igreja o conhecimento no magistério e na Bíblia, que é a palavra de Deus. Buscar no coração de Nossa Senhora, ser mariano, ter coração mariano, porque Nossa Senhora é aquela que esmaga a cabeça da serpente debaixo de nossos pés. Eu me lembro, meus irmãos, é um testemunho para vocês. Eu vim do espiritismo, eu era espírita, e eu vivi uma vida de pecado horrível. Vivia no meio de traficantes,
ia para balada sexta, sábado e domingo, vivia uma vida podre de prostituição, vivia uma vida de pornografia, e era viciado em pornografia. Sabe como eu fui liberto? Quando eu comecei a rezar o meu terço e o meu rosário. Foi Nossa Senhora que me libertou dessa podridão do pecado. E olha o que São Tomás de Aquino vai dizer. O desordenado amor por si mesmo é a causa de todos os pecados. O desordenado amor de si mesmo. Todos nós temos que ter um amor próprio, temos que nos amar, porque uma pessoa que se ama, ela vai aprender a amar o outro da forma correta. Quando a pessoa não se ama, quando no coração dela só tem ferida, mágoas, tristeza, ela fica procurando nas pessoas um amor, porque ela não se preencheu do amor próprio. Santo Agostinho dizia: procurava fora quando estava dentro. O homem só encontra o amor de Deus dentro do seu coração. E para se viver esse amor de Deus, é preciso olhar para dentro de si. Este é o amor próprio que todos nós devemos ter. Então, quando você se ama, você não vai ficar dependente, escrava do amor de ninguém. Tem pessoas que ficam escravas, mendigando o amor das outras pessoas. Você não precisa disso, porque você tem o amor de Deus dentro de você. Então você vai aprender a amar a pessoa. O Senhor, Ele vai preencher o vazio do teu coração, e aí sim você vai conseguir ordenar o amor dentro de você. Santo Agostinho, ele dizia o seguinte: o desígnio de Deus, que toda alma desregrada seja para si mesma o seu castigo. A amizade deste mundo é o adultério contra vós. Olha que palavra forte. É desígnio de Deus que toda alma desregrada seja para si mesma seu castigo. A pessoa que vive uma vida de pecado, que se decide por uma vida de pecado, ela vai ter consequências dessas atitudes. Ela está atraindo a desgraça da vida dela, a maldição sobre a vida dela. A pessoa que busca Deus, ela se santifica no amor de Deus, e ela traz graça sobre a vida dela. Então a pessoa escolhe o caminho que ela quer seguir. O que você estiver trilhando aqui nessa terra, você vai viver na sua eternidade. Estamos de passagem nessa terra. Somos cidadãos do céu, como dizia o apóstolo Paulo. Eu vivo uma vida de amor, de perdão, de luta, de sacrifício, de penitência. Então o céu me espera. Se eu vivo uma vida de pecado, de traição, de adultério, de falta de perdão, de ódio, de vingança, então o inferno me espera. Você trilha o caminho na terra, é o início do que você quer para a sua vida eterna, na graça ou no pecado. A escolha é nossa, a decisão é nossa, a decisão está em cada coração. Por isso que devemos buscar o céu, por isso que devemos buscar a graça de Deus, por isso que devemos buscar o amor do Senhor para os nossos corações. O Cântico dos Cânticos, livro tão amado pela doutora da igreja Santa Teresa de Ávila, vai dizer: és um jardim fechado, minha irmã esposa, jardim fechado e fonte lacrada. A alma que está na graça de Deus, que deixou a sua vida de pecado e se voltou para Deus, o Cântico dos Cânticos diz que é um jardim fechado, cultivado por Deus. Meu irmão, olha isso. Nós somos chamados a viver na graça de Deus, a viver o amor do Senhor em nossos corações. Nós somos chamados a trilhar um caminho de graça para estar na eternidade com Deus. Então o nosso sofrimento, as nossas lutas valem a pena. Viver o amor de Deus, combater o bom combate vale a pena, porque Deus nos espera no céu. É a eternidade com Deus. Você sabe o que é isso? Não sabe. Porque São Tomás de Aquino dizia: se nós tivéssemos a visão do céu, nós morreríamos, porque é tanta graça que a nossa alma não suportaria. O céu é tão tremendo, meus irmãos, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, coração não sentiu, não prescrutou. O céu é tremendo, é a eternidade com Deus, é a graça maior que Deus reservou para nós.
O Papa Bento XVI dizia: o maior bem que temos nessa terra não é a vida, mas é o reino dos céus. Estamos batalhando para um dia estar com Deus no céu. Fechado, o jardim é fechado, né? Pois Deus nunca o violenta, nunca invade a alma que não o aceita. Muito pelo contrário, carinhosamente permanece à porta e bate, esperando que abramos. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Deus bate na porta dos nossos corações. Satanás invade com o pecado o coração do homem. A pessoa que vive em pecado, Satanás invade, destrói, traz depressão, traz discórdia, traz enfermidade, destrói com a vida da pessoa. Mas Deus, Ele bate na porta. Ele bate na porta e espera que abramos a fechadura por dentro, para que Ele possa entrar e ficar conosco. Pois somente Ele pode liberar em seu interior a água que vivifica a alma. Primeiro purificando-a, derramarei sobre vós as águas puras, que vos purificarão de todas as imundícies e de todas as vossas abominações. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Olha que forte isso. Quando nos abrimos à graça de Deus, quando o Espírito Santo traz a conversão ao coração do homem, você está ouvindo essa pregação, você traz como verdade ao teu coração, essa palavra que está sendo pregada, ela vai te libertar, e através dessa palavra no seu coração, isso vai vir para as suas atitudes, e você vai começar a dar passos em direção a Deus, uma mudança de vida, uma vida de conversão, a metanoia, mudança de pensamento. Aí vai acontecer o que diz na palavra: derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Não importa o que aconteceu na tua vida, não importa se você se consagrou a Satanás. Quantas pessoas que eu já orei, já evangelizei, que fizeram pactos com Satanás, jovens que se consagraram ao demônio, que estavam em depressão, vivendo um espírito de morte na sua vida, e que pela graça de Deus foram libertos e voltaram a vida de graça com Deus e se converteram ao amor do Senhor, foram restaurados, vivem uma vida de graça, de santidade, de amor para com Deus. Quantas pessoas que eu pude evangelizar, uma mulher de programa, prostituta, que eu parei o carro no farol, aonde essa mulher, ela se ofereceu para mim, e o Espírito Santo falou: evangeliza ela. Eu deixei ela entrar no meu carro, eu batizei aquela moça no Espírito Santo, e ela saiu cheia do Espírito Santo, dizendo que nunca mais voltaria para a vida de prostituição, que através daquele momento, daquela oração, ela ia recomeçar a vida dela, ia se valorizar como mulher. O Espírito Santo gera santidade no coração do homem, como aquele rapaz que era do comando do PCC, que pôde ser evangelizado, e eu batizava ele no Espírito Santo toda vez que ele ia na minha casa revoltado, triste, buscando se converter. Hoje, graças a Deus, é um missionário, prega aí melhor que eu, para a honra e glória de Deus. Então é o Espírito Santo que nos liberta do pecado, mas depende da nossa decisão. Toda decisão, ela é acompanhada de uma atitude. Se você se decide por amor a Deus, se decide a renunciar o ódio e a viver o amor de Deus, tem que ter atitude, tem que ter uma atitude da nossa parte. Já estou finalizando. Vamos pegar Isaías. Pois sem Deus ficarei parecendo um carvalho de copa murcha, um jardim incompletamente sem água. Se somos um jardim secreto com Deus, sem Deus ficaremos como diz aqui Isaías, um jardim completamente sem água. Ficarei parecendo um carvalho de copa murcha. Então é Deus querendo nos dar vida,
e vida em abundância na graça e no seu amor. Que essa pregação possa gerar santidade na tua vida, santificação na tua alma, porque essa noite é uma noite de libertação, onde o Senhor está quebrando toda a escravidão do pecado, onde o Senhor está libertando a tua alma nessa noite, está derramando sobre você uma unção do Espírito Santo, está te dando vida nova. Eu profetizo que a partir dessa noite a tua vida nunca mais vai ser a mesma, porque você sai daqui um homem e uma mulher de fogo, cheio do Espírito Santo, para testemunhar a graça de Deus, para aclamar o céu e ver os prodígios e milagres de Deus acontecer, ver a unção do Espírito Santo sendo derramada, cura, prodígios, milagres, no nome de Jesus. Eu declaro a tua libertação, no nome de Jesus, porque há a sede do coração do Senhor pela tua alma. Então vamos ficar de pé, se coloca de pé em ordem de batalha, para que nessa noite o Espírito Santo de Deus, habitando sobre nós, sendo derramado como água viva em nossos corações, nos fazendo esse jardim secreto do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa libertar a tua alma. Qual a sua luta, meu irmão, minha irmã? O que tem te tirado da graça de Deus? O que tem te limitado, impedindo você de ser íntimo, íntima do coração de Deus? Vá colocando diante do Senhor. O Espírito Santo, Ele nos liberta nessa noite pelas chagas, pelo sangue precioso de nosso Senhor. Somos libertos de todo mal, somos restaurados pela graça de Deus. O céu é nosso por direito. Lute pelo céu, combata o bom combate, seja perseverante até o seu último suspiro, até chegar no céu. Lute pelo Evangelho, lute pela graça de Deus, faça o Evangelho acontecer na tua história, na tua vida. Busca o céu com ardor missionário, com desejo de graça, de santificação. Lute, meu irmão, minha irmã, se levanta das tuas quedas. O Senhor essa noite, Ele te levanta como profeta, homem e mulher de fogo, cheio do Espírito Santo, avivado pelo poder de Deus. Toma posse dessa unção, toma posse da graça de Deus. Levanta as suas mãos lá no alto, vá clamando o Espírito Santo. Abre a tua boca, fala com Deus, clama o poder de Deus. Convence a tua alma, o teu coração da vida nova em Cristo. Convence a tua alma de uma vida cheia do Espírito Santo. Para de economizar a graça de Deus. Deus, quando dá a graça, Ele dá em abundância. A unção de Deus vem para restaurar, para avivar o teu coração, para te fazer um homem e uma mulher de fogo. Então pede essa graça com fé. O céu se abre essa noite, o poder de Deus é derramado, uma unção de cura, de libertação. Vai clamando o poder de Deus, vai clamando essa unção, e faça dessa canção que o ministério vai clamar, vai cantar. Faça dessa canção a tua oração em nome de Jesus. Ore a canta lá, canta lá. Vá clamando o poder de Deus. Vem, Espírito Santo, derrama sobre nós a tua unção.